história começa com um garoto chamado Kazuya. Ele se depara com um bandido empunhando uma faca, ameaçando algumas garotas. Kazuya o derruba, mas é esfaqueado e acaba morrendo. Ele acorda no corpo de um garoto jovem e fica confuso ao ver seu reflexo no espelho. Descobrimos que ele dormiu por uma semana. Então sua mãe Sarah o verifica, pensando que ele deve estar com fome, e pede à empregada Sylvia para trazer-lhe uma sopa. Eles o deixam no quarto, dizendo para descansar, e Kazuya percebe que reencarnou em outro mundo, então ele olha ao redor, tentando compreender o novo ambiente em que se encontra. Sylvia chega com a sopa que ela o alimenta antes de tentar colocá-lo para dormir. Sylvia responde às suas perguntas e ele descobre que é um menino de 3 anos chamado Ken. Ele é o terceiro filho de um nobre de alta patente, Garm, que possui um exército que protege o reino de Sphot contra invasores estrangeiros. Ele fica animado ao saber que agora vive num mundo onde aventureiros usam espadas e magia para derrotar monstros. Ele quer aprender magia, mas Sylvia lhe diz que primeiro deve aprender a escrever, então ele começa a estudar, desejando viver naquele mundo. Mais tarde, sua família se surpreende ao descobrir que ele já aprendeu a ler e escrever. Sua irmã Rain acrescenta que ele até sabe fazer contas, então eles começam a pensar que ele é um gênio, mas na verdade é apenas um estudante do ensino médio preso no corpo de um menino de 3 anos. Eles se perguntam por que ele agora se interessa por estudar, pois parece ser uma pessoa diferente, e quem explica que só quer aprender tudo o que puder sobre o mundo. Garm o apoia, dizendo que isso o ajudará a se tornar uma pessoa bem-sucedida e permite que ele leia livros sobre magia e história. Sarah fica feliz em saber que ele se interessa por magia, mas eles não acham que ele esteja pronto para isso ainda, dizendo que é muito jovem para usar magia, então deve apenas estudar os livros por enquanto. No entanto, Ken percebe que já pode usar magia, mas está tendo dificuldade em controlá-la, e tenta escondê-la de todos ao seu redor. Rain percebe que ele está estudando sobre o mundo exterior, então ela o ensina sobre a história de 300 anos do reino, bem como as diferentes raças existentes no mundo. Após 2 anos, o dia do batismo de Caim chegou, e eles seguem de carruagem a caminho do local. Ken fica feliz em ver o mundo exterior, pedindo à irmã para mostrar-lhe seus atributos após passar pelo ritual. Então Rain abre sua janela de status, e Ken descobre que Rain pode usar 3 tipos de magia elemental. Sarah revela que Rain recebeu uma bênção de nível 2 do Deus da Magia, o que é muito útil porque determina quanta magia é necessária para ativar um feitiço e até afeta as habilidades. Eles explicam que a bênção vai até o nível 5, e é concedida por um dos 7 deuses pilares que eles adoram como parte da religião do reino. Eles chegam ao local onde se ajoelham diante das estátuas dos 7 deuses, e o sacerdote inicia a cerimônia, pedindo aos deuses que mostrem a Caim o caminho que ele precisa seguir. Uma luz brilhante ilumina a área, e Caim é instantaneamente transportado para o mundo dos deuses. Ele fica chocado ao saber que os deuses estavam esperando por este dia, dirigindo-se a ele como Kazuya. O deus da criação, Zenon, se apresenta enquanto Cain pensa sobre sua aparência estranha, mas Zenon sabe o que Cain está pensando, já que ele é um deus. A deusa da morte e do renascimento, Rhyme, revela que sua morte foi inesperada, pois, se ele não tivesse interferido, o bandido teria tropeçado e sido pego. Isso faz Ken se sentir mal, pois morreu por nada, mas o deus da terra foi movido por suas boas ações, então ele foi reencarnado neste novo mundo. Rhyme se desculpa porque Ken não deveria se lembrar de suas memórias aos 3 anos, mas Ken lhe diz que está tudo bem, já que isso o permitiu escrever, usar magia e até aproveitar a vida com sua nova família. A deusa da magia simpatiza com ele, então lhe concede sua bênção. Zenon faz o mesmo, e o deus da guerra lhe dá suas bênçãos, juntamente com sua esgrima e artes marciais. O deus da tecnologia também concede sua bênção, dizendo-lhe para usar seu conhecimento de sua vida anterior para fazer progresso no mundo. O deus do comércio lhe dá as habilidades de julgamento e caixa de itens, enquanto o deus da terra lhe concede algumas habilidades únicas que ele pode usar ao retornar. Zenon ri enquanto envia Caim de volta com a bênção de todos os deuses, e o sacerdote afirma que esta é a primeira vez que ele vê a estátua brilhar com tanto esplendor. Garm quer ver a janela de status de Cain, pensando que ele deve ter recebido múltiplas bênçãos, mas Cain não quer mostrá-la a eles porque acha que pode ser um problema, então ele foge, alegando que sua barriga dói. Ele se esconde enquanto verifica sua janela de status e fica chocado ao ver que toda a sua magia, bênçãos e habilidades estão no nível 10. Cain pensou que o nível mais alto era 5, então ele se pergunta o que os deuses estavam pensando quando lhe deram suas bênçãos.
Ele quer esconder isso de todos, mas percebe que Zenun lhe concedeu a capacidade de ocultar seu status. Depois disso, o vemos à mesa de jantar com sua família, onde discutem à luz da cerimônia de batismo. Garm pergunta a Ken sobre seu status, então ele o mostra a eles, pensando que já havia ocultado seu status, mas eles ainda ficam chocados com os números, especialmente sua pontuação de magia, porque nem mesmo os magos do palácio conseguem se aproximar desse valor. Garm afirma que com suas habilidades ele será bem sucedido, não importa qual trabalho escolha, alertando Ken para nunca mostrar sua janela de status a ninguém, pois ele poderia ser visto como uma ameaça ao reino. Ken retorna ao seu quarto perguntando-se o que são considerados atributos médios. Ele vê um livro sobre magia de invocação, então sai para invocar um animal fofo, mas acaba invocando um demônio em vez disso. Ele começa a atacar sua irmã, que por acaso estava passando, e ele tenta atacar o demônio com um feitiço de fogo, mas o demônio o agarra enquanto ele usa um feitiço de retorno para mandá-lo de volta. Ele cai no chão e desmaia, mas eventualmente recupera a consciência e fica feliz ao ver que sua irmã está sorrindo por causa de seus feitos. Mais tarde, ele é apresentado a uma multidão durante sua estreia, onde revela que seu objetivo é se tornar um aventureiro e proteger a todos. Garm lhe diz que precisa estudar mais para alcançar seu objetivo, providenciando um tutor para ajudá-lo. Nós o vemos lendo em seu quarto enquanto ele se pergunta como será seu tutor. Seus tutores chegam. Uma das tutoras, Millie, se apresenta nervosamente, enquanto a outra, Nina, faz uma introdução muito breve, e Millie lhe diz para não ser rude com os nobres. Mas Ken lhes diz que não precisam ser formais ao falar com ele, já que são seus tutores, o que os faz sentir aliviados. Garm quer que eles ensinem Ken por 3 anos, e eles imediatamente começam seu treinamento. Eles vão para o campo de treinamento onde Millie lhe diz para tentar alguns golpes, mas ela fica chocada com o quão habilidoso ele é. Nina comenta que ele pode ser melhor que Millie, o que a deixa chateada, então ela desafia Ken para uma luta simulada. Ken a ataca e ela se esforça para bloquear seus golpes. Nina pergunta a Ken se ele recebeu a bênção do deus da guerra, e ele admite enquanto continua sua luta. Millie recua dizendo que não aguentará se mantiverem aquele ritmo, então ele deveria começar a aprender magia com Nina. Nina revela que tem uma bênção de nível 3 do deus da magia, querendo começar ensinando o básico, mas Cain lhe diz que já sabe o básico, demonstrando alguma magia de nível iniciante para provar seu ponto. No entanto, Nina lhe diz que ele acabou de usar magia sem encantamento, quando é preciso um treinamento intenso apenas para encurtar as encantações, então ela conclui que ele é um gênio. Millie aponta que ele até usou todos os elementos, o que Nina acha impossível, pois não há ninguém naquele mundo que possa usar todos os elementos com tanta eficácia. Ken admite que também tem a bênção do deus da magia, impressionando seus tutores. Seus tutores ficam chocados quando ele lhes oferece uma toalha de sua caixa de itens. Eles percebem que Ken é simplesmente incrível demais e não podem mais ensiná-lo dentro da mansão, pois ele poderia acabar destruindo-a com seus poderes. Eles vão até Garm explicando a situação, enquanto pedem sua permissão para treinar Cain fora da mansão. No dia seguinte, eles saem da mansão e Nina o instrui a usar uma magia de nível intermediário em uma rocha, então ele usa um feitiço de fogo que faz a rocha explodir, jogando seus tutores para longe e deixando para trás uma enorme cratera. Nina lhe diz que o feitiço estava muito além do intermediário, enquanto Millie se pergunta por que ele ainda não se sente cansado, fazendo-os perceber que ele tem uma quantidade insana de magia. Um coelho assassino aparece de repente, avançando em direção a Ken, mas ele desvia do ataque e contra-ataca com magia de vento. Ele guarda seus restos em sua caixa de itens para poder mostrar à sua família quando voltar para casa. Millie deseja ter uma bolsa mágica, que funciona como uma caixa de itens, mas é muito cara para ela comprar. Nina usa um feitiço de busca para procurar mais monstros para caçar, revelando a localização de criaturas próximas. Ken quer aprender o feitiço, então Nina lhe dá uma breve explicação sobre ele, e ele o experimenta, permitindo-lhe detectar criaturas próximas, bem como o tipo de criaturas que foram descobertas. Eles eliminam as criaturas, mas um monstro recua para a floresta enquanto Ken corre atrás dele. Millie o impede, dizendo que a floresta está cheia de monstros fortes que atacam a cidade a cada poucas décadas, o que explica por que ela é tão fortemente fortificada. Naquela noite, Ken percebe que já está no nível 8, porque possui uma habilidade que lhe dá 100 vezes mais experiência, e ele culpa os deuses por torná-lo tão super poderoso. Eles vão ao salão da guilda para procurar uma missão, mas encontram um sujeito musculoso que os despreza por serem aventureiros de rank D, perguntando se a missão deles é de babá, já que estão passando tempo com uma criança. Ele ordena a Millie que lhe sirva uma bebida, mas Millie recusa e Nina lhe diz que estão de serviço. Isso o deixa chateado, então ele agarra Nina enquanto seus companheiros contêm Millie.
Cain dá um tapa na mão do homem, fazendo-o cair no chão enquanto se contorce de dor. O homem tenta retaliar, mas não é páreo para Cain. Então ele saca sua espada, atacando implacavelmente Cain, que facilmente desvia de seus golpes. Cain pega sua espada usando 2 dedos e o joga para fora. Seus companheiros ameaçam matar Melee, mas Cain os ataca jogando-os para fora também. Seus tutores o agradecem e Melee se surpreende que ele também seja bom em artes marciais, mas ele afirma que apenas estudou em alguns livros. Eles voltam para a floresta onde continuam seu treinamento, e após 3 anos, o contrato de seus tutores está prestes a terminar. Ele quer agradecê-los por serem bons para ele, e se lembra que Melee queria uma bolsa mágica, então ele vai para a floresta procurar os materiais necessários para a bolsa. Ele derrota facilmente os monstros poderosos na floresta, mas um guarda vê os pilares de fogo que ele usou e pensou que os monstros estavam se preparando para atacar a cidade novamente. O guarda soa o alarme, então Garm vai para a floresta com seus soldados, mas em vez de ver monstros, eles encontram uma enorme cratera. Cain completa a última parte de seu treinamento e lhes entrega as bolsas mágicas que ele fez. Ele lhes fala sobre os monstros que derrotou e descobrimos que normalmente levaria um grupo de aventureiros de rank A, mas ele fez isso sozinho. Cain lhes diz que as bolsas mágicas poderiam conter uma mansão inteira e que só eles podem segurá-las, mas eles lhe dizem que seria considerado um item além do nível de tesouro nacional. Mas eles se despedem, dizendo que todos se divertiram durante a experiência. 2 anos depois, Cain tem agora 10 anos, e eles seguem para a capital real para a estreia de Cain, que é um evento obrigatório para todos os filhos nobres. Seu pai lhe diz que a viagem levará 1 semana se nenhum monstro atrapalhar. Cain usa sua habilidade de busca para detectar quaisquer ameaças próximas, e diz ao pai que pessoas estão sendo atacadas por monstros 3 km à frente. Garm ordena a seus homens que acelerem o passo, mas Cain sabe que eles não chegarão a tempo de salvar as pessoas, então ele pula da carruagem e usa um feitiço de impulso para correr na frente. Enquanto isso, os monstros estão prestes a aniquilar as pessoas, e um soldado tenta desesperadamente proteger a carruagem real. Um monstro se aproxima da carruagem, mas Cain aparece de repente, matando os monstros com facilidade e derrotando o general com sua espada de fogo. Ele verifica todos, apresentando-se como filho de Garm e usando um feitiço de cura para ajudar os soldados a se recuperarem. Mas alguns dos soldados não sobreviveram, então ele guarda seus corpos em sua caixa de itens. Nesse momento, Garm chega querendo ajudar, mas percebe que a luta acabou. A porta da carruagem real se abre, revelando 2 garotas, a princesa Telestia e a senhorita Silk, filha do duque. Eles se apresentam às damas e a princesa desmaia de estresse. Cain lança um feitiço para ajudá-las a relaxar, tornando seus corações mais leves. As garotas agradecem a Cain por salvá-las, revelando que o viram lutar da janela da carruagem. Elas começam a disputá-lo, e Silk lhe pergunta o que o trouxe ali, então ele explica que estão indo para a capital real para sua estreia. As garotas revelam que também terão suas estreias, querendo que Cain viaje com elas. Enquanto viajam, ele se senta entre as 2 garotas na carruagem real. Ele não se sente confortável em sua posição, então quer mudar para outro assento, mas as garotas não o deixam ir. Eles chegam a uma cidade onde as garotas querem que Cain passe a noite com elas, porque se sentem mais seguras perto dele. Garm pede para reconsiderarem, já que seria inapropriado para meninos e meninas compartilharem um quarto, mas as garotas lhe dizem que ainda estão traumatizadas pelo último ataque, então querem que Cain as proteja. Cain é pressionado a compartilhar o quarto com elas, mas concorda sob a condição de que o quarto seja enorme. Eles vão para seus quartos, mas Cain percebe que as camas estão muito próximas. As garotas querem que Cain durma no meio enquanto elas movem as camas para mais perto uma da outra. As garotas se aproximam dele, alegando que estão assustadas, e Cain fica nervoso demais para dormir. Isso se estende por algumas noites, deixando Cain privado de sono enquanto chegam à capital real. Ao saírem da carruagem, são recebidos pelo vice-capitão chamado Gazard, que agradece a Cain por salvar as garotas e seus homens. Cain remove os restos dos guardas caídos de sua caixa de itens, querendo que todos reconheçam que eles lutaram bravamente contra os orcs para proteger as garotas. O rei está prestes a sair, mas Gazar o agarra, dizendo-lhe que ele terá uma audiência com o rei. Gazar o leva ao salão do rei, onde ele encontra o rei. Ele presta seus respeitos, e o rei conta a todos como ele salvou a carruagem ao derrotar o grupo de orcs. O rei reconhece seus feitos heróicos, dizendo que as garotas não teriam sobrevivido sem ele. Então ele nomeia Cain barão, dando-lhe sua própria mansão. Um nobre chamado Cordino se manifesta, dizendo que Cain é muito jovem para ser barão, mas o rei aponta que ele não poderia realizar os mesmos feitos que Cain realizou, então Cordino recua.
Caim aceita relutantemente o título de barão, e o rei encerra a audiência, dizendo-lhe para ir aos bastidores. Vemos Caim em um quarto com seu pai, que comenta que Caim é o primeiro entre seus filhos a ser promovido. O rei se junta a eles, curvando-se a Caim, enquanto o agradece por salvar sua filha. Caim não se sente confortável vendo-os em tal posição, pedindo-lhes para levantar a cabeça, mas o rei sentiu a necessidade de agradecer a Caim como um pai. O rei lhe diz que, como ele se destaca tanto na magia quanto na espada e ainda tem a bênção dos deuses, o reino não pode deixar uma criança tão talentosa à própria sorte. É por isso que ele recebe o título de barão, até pedindo-lhe para se casar com a princesa Telestia, enquanto o duque também quer que ele se case com sua filha. Caim fica chocado, mas as garotas estão felizes enquanto o rei explica que ele agora estará noivo das duas garotas porque dormiu com ambas. Mas descobrimos que isso fazia parte do plano delas para manter Caim no reino. Eles continuam a pressionar Caim e ele finalmente concorda em se casar com as filhas deles. Vemos Caim na igreja da capital, onde ele ora aos deuses, permitindo-lhe entrar em seu mundo mais uma vez. Ele pergunta aos deuses sobre seus atributos, e Zenun admite que seus atributos são insanos, então ele é provavelmente o humano mais poderoso do mundo, perguntando-lhe se ele quer se tornar um semideus. No entanto, ele diz a Caim que há limites para o que ele pode fazer sozinho, avisando-o para não testar esses limites. Zenun lhe diz que não há muito entretenimento em seu mundo atual, então ele sugere usar seu conhecimento de sua vida anterior para criar algo. Caim pensa em trazer um item que não existe naquele mundo, e Zenun concorda com sua ideia. Caim retorna ao mundo e ele vê uma garota gato chamada Parma, que lhe diz que está em treinamento na loja de seu tio Timonies. Caim visita a loja, comentando sobre a grande variedade de produtos que eles têm. Ele conta a Timanes sobre o item que tem em mente, desenhando e explicando os detalhes a ele. Timanes gosta do conceito e ele pensa que poderia produzi-lo a um preço muito acessível. Caim quer ver um protótipo, dando-lhe uma moeda de ouro para cobrir as despesas, e dizendo a Timanes que ele pode considerar isso como um investimento inicial. Timanes aceita a tarefa e garante a Caim que dará o seu melhor. Depois de algum tempo, Timanes lhe mostra o protótipo. Caim acha que ficou ótimo, jogando um jogo com Parma para demonstrar como o jogo é jogado, e Timanes fica animado, pensando que o jogo certamente fará sucesso. Caim sugere que eles deveriam usar uma versão diferente para os nobres, porque ele tem certeza de que os nobres iriam querer uma versão mais sofisticada. Caim quer que ele produza o produto em massa, dando-lhe os fundos necessários para isso. Timanes fica chocado, curvando-se a Caim enquanto promete fazer o seu melhor. Eles levam sua amostra ao altar, jurando ao deus do comércio que cumprirão sua parte do contrato, fazendo o protótipo desaparecer ao ser aceito. Como resultado, ninguém poderá produzir o mesmo produto por 3 anos. Caim quer que eles comecem a vender o produto no próximo mês, pedindo a Timanes para preparar um extravagante para a família real. Depois disso, ele volta para casa, e é informado de que a estreia está prestes a começar, então ele se apressa para se arrumar e sair com seus pais. Garm sabe que Caim receberá muita atenção porque recentemente se tornou barão, então ele avisa seu filho para ter cuidado com pais que querem apresentar suas filhas a ele. Eles chegam ao local onde a família real faz sua aparição. O rei faz um discurso sobre a próxima geração, e Caim vai até o rei com sua família e apresenta o jogo que ele desenvolveu com Timanes. O rei está interessado, querendo falar com ele após a cerimônia. Garm não estava ciente do desenvolvimento do jogo, e Caim explica que precisa encontrar outras fontes de renda para ajudá-lo a manter a mansão. Seus pais partem enquanto lhe dizem para interagir com as outras crianças. Caim senta-se com Silk, que demonstra seu interesse por ele enquanto começa a provocá-lo, mas Rabbit, filho de Cordino, os interrompe, elogiando Silk e esperando que ela retribua, mas Silk apenas o cumprimenta em silêncio. Um dos amigos de Rabbit exige que Caim mostre seu respeito a Rabbit, então ele se levanta para cumprimentar Rabbit, apresentando-se como Barão Caim, mas eles pensam que ele é apenas filho de um barão, então começam a desprezá-lo. Rabbit pensa que Cain deve ser de uma família pobre, já que nem mencionou seu sobrenome, e ameaça fazer seus amigos o espancarem se ele não pedir desculpas por sua grosseria. Mas Cain diz a Rabbit que ele é quem está sendo rude, então eles vão para fora, onde Rabbit quer lutar com ele. Rabbit revela que seus amigos têm a bênção de Deus e que podem até usar magia. O primeiro rapaz se aproxima, tenta se exibir, conjura uma bola de fogo bem fraca, da qual Cain desvia facilmente, sem qualquer dificuldade. O outro também tenta ser chamativo, mas ele apenas lança alguns projéteis de pedra fracos. Eles estão prestes a atacar novamente, mas Silk fica irritada. Então ela lhes diz que Cain não é filho de um barão, mas sim o próprio barão, contando-lhes sobre seus feitos impressionantes.
Ela os manda se curvar, já que ele os supera em patente, e eles obedecem, implorando por seu perdão enquanto deixam o local. Silk percebe que Ken tem um lado sombrio, pois ele deixou a situação se arrastar para tornar as coisas mais interessantes, mesmo sabendo que os garotos estavam enganados. Mas ela promete manter isso em segredo de Telesha se Ken sair em um encontro com ela. Nesse momento, Telesha chega, querendo saber o que aconteceu, mas Silk apenas lhe diz que eles vão sair em um encontro. Telesha fica com ciúmes, então Ken lhe diz que também irá ao encontro com ela. O rei os interrompe, convocando Caim para a reunião deles, onde jogam o jogo que Caim desenvolveu. O rei gosta do jogo, querendo mantê-lo exclusivamente entre eles, mas Ken revela que ele será disponibilizado ao público. O duque também está lá, e eles aproveitam a chance para lembrá-lo de que seu noivado com as filhas deles é um segredo, dizendo-lhe para ter cuidado em seu encontro. No dia seguinte, Ken recebe a escritura e a chave de sua nova mansão. Ele vai verificar, mas ao chegar descobre que está completamente em ruínas. Ao entrar, as luzes não funcionam, então ele usa sua magia para iluminar o caminho. Ele verifica os quartos, mas descobre que tudo está imundo e todos os quartos estão vazios. Mas isso não o incomoda, pois ele usa sua magia para instantaneamente reparar e limpar a mansão inteira. Ele arruma todos os quartos e a mansão fica como nova. Ele recebe uma visita e acaba sendo sua empregada Sylvia, que está muito feliz por trabalhar para ele novamente. E ele conhece seu novo mordomo, que se apresenta como Colin. Sylvia está ansiosa para começar imediatamente, ordenando às outras empregadas que iniciem a limpeza, mas elas descobrem que tudo está completamente impecável, e Ken admite ter limpado tudo com sua magia. Colin o lembra de voltar para sua família, e Ken se recorda de que seus irmãos mais velhos estão voltando para casa para visitá-lo. Conhecemos seus irmãos, e eles ficam impressionados por ele ter recebido uma mansão e se tornado um barão tão rapidamente. Rain quer visitar sua mansão, mas seus irmãos a alertam que ela pode ser assombrada, já que a mansão está tão deteriorada, mas Ken a assegura de que tudo ficará bem. Eles vão visitar sua mansão e ficam chocados porque ela não está deteriorada de forma alguma. Seu pai acha estranho porque a mansão estava caindo aos pedaços da última vez que a visitou, mas ele percebe que deve ter sido obra de Ken. Eles ficam impressionados com todos os quartos, mas seu pai diz que está faltando alguma arte. Ken se pergunta por que precisa de arte, e Garm explica que os nobres são muito apegados a ela, decorando suas mansões com coisas como pinturas, armaduras e até monstros montados. Ao ouvir isso, Ken decide exibir um de seus monstros. Sylvius de repente grita, e eles se perguntam o que está acontecendo. As empregadas ficam chocadas ao verem um enorme dragão vermelho, e Ken percebe que esqueceu de lhes contar sobre isso. Seu pai exige uma explicação, e Ken diz que é apenas um monstro que ele derrotou. Seu pai fica chocado, perguntando-se quando ele o derrotou, e Caim revela que foi quando ele estava na floresta há um tempo. Seu pai lhe diz que um dragão vermelho seria considerado um monstro de nível calamidade, e mesmo aventureiros de rank A não seriam capazes de derrotá-lo. Seu pai diz que o dragão vermelho montado valeria 1000 moedas de platina, e Caim fica chocado pensando que isso valeria 100 mil reais. Eles de repente ouvem outro grito e então correm para verificar. Sua mãe pergunta sobre o vaso sanitário porque ele espirrou água neles e foi algo que nunca haviam experimentado antes. Kine explica que usou sua magia para fazê-lo esguichar água, e Rain pede que ele instale um na casa deles. Garm os chama de dramáticos por surtarem por causa de um vaso sanitário, mas eles dizem a ele para experimentar por si mesmo. Então ele experimenta e acha delicioso, mudando instantaneamente de ideia e pedindo um também. Seu pai lhe diz que seus visitantes também desfrutarão da experiência, e Ken se pergunta o que ele quer dizer. Seu pai diz que quando um nobre recebe uma mansão, é uma regra que ele deve dar uma festa de debutante, e Ken fica chocado ao saber que terá outro debut. Mais tarde naquela noite, ele se pergunta o que vai fazer, mas Colin preparou uma lista de pessoas que ele precisa convidar e as coisas de que precisará. Ao verificar a lista, ele vê o nome de Cordino e se pergunta por que deveria convidá-lo, mas Colin diz que, como ele é um nobre de alto escalão, seria ruim não convidá-lo. Ken se pergunta por que o rei não está na lista, e Colin lhe diz que apenas nobres de alto escalão têm permissão para convidá-lo. Ele pensa em preparar a comida e as bebidas para a festa, mas entra em pânico porque também precisa conseguir um presente para todos os seus convidados. Mas Sylvia lhe dá algumas ideias e ele cria um copo usando sua magia. A maioria das pessoas está acostumada a usar apenas porcelana, então ele decide distribuir copos para todos os seus convidados. Ele passa a preparar a comida. Usando uma receita de sua vida anterior, ele cria o bife de Hamburgo, e Sylvia o acha absolutamente delicioso.
Em seguida, ela experimenta sua bebida e fica maravilhada com suas bolhas efervescentes, perguntando o que é, e Ken explica como usou sua magia para adicionar bolhas ao vinho comum. Colin o interrompe, dizendo a Ken que ele está sendo chamado pelo rei. No palácio, o rei está bravo com ele porque nunca recebeu um convite para sua festa, e ficamos sabendo que o duque o tem provocado por não ter recebido um convite. Ken inventa uma desculpa, dizendo que só queria entregar-lhe o convite pessoalmente, e que simplesmente não teve a chance até agora. O rei fica muito feliz ao ouvir isso, e Ken fica aliviado. O cavaleiro da festa chega, e Ken dá as boas-vindas a todos os seus convidados. O duque chega com Silk, e eles ficam maravilhados com o dragão vermelho. Ken agradece a todos os seus convidados por se juntarem a ele e faz um brinde. Todos ficam maravilhados com a bebida, e o duque comenta como o copo brilha como um tesouro. O rei chega e diz a todos para simplesmente se divertirem. Ele experimenta o vinho espumante e o acha absolutamente delicioso. Em seguida, ele é servido com o bife de Hamburgo, e o acha rico e suculento, e há até uma surpresa de queijo no meio. A rainha sai correndo, perguntando o que há com o vaso sanitário dele, chamando-o de revolucionário e exigindo um para o palácio. O rei experimenta por si mesmo e imediatamente exige que Caim instale um no palácio. O rei o elogia por sua hospitalidade e todos os nobres o aplaudem. Mas nesse momento, Colin lhe diz que Cordino está chegando. Cordino se aproxima rudemente, chamando a casa de pequena, mas fica chocado ao ver o dragão vermelho. Ele se dirige à sala de jantar, olhando com desdém para todos os outros. Servem-lhe o vinho espumante, o que o pega de surpresa, mas ele finge não gostar. Ele experimenta o bife de Hamburgo em seguida e o chama de nojento, mas não consegue parar de comê-lo. Ele exige mais molho, arrancando-o de Sylvia, e Ken fica irritado com seu comportamento, mas Colin lhe diz que ele não deveria causar uma cena. Mas Ken tem uma ideia, pensando que as coisas ficarão bem, desde que ele não seja quem cause a cena. Ken oferece a Cordino os copos como presente, mas Cordino exige que ele entregue todos os seus copos. Ken se desculpa, dizendo que os copos são seu presente para todos, mas ele diz que tem uma surpresa maior para ele. Cordino fica animado, mas acaba sendo o rei. Cordino fica chocado ao vê-lo ali, e o rei lhe diz que seu comportamento foi inaceitável, quando ele deveria estar dando o exemplo como um nobre de alto escalão. Cordino foge e Silk acha divertido como Ken o armou. No entanto, o rei percebe que Ken o usou, e acaba o repreendendo por horas. Ken visita o quartel, onde encontra o vice-capitão Gazar. Ele explica que lhe disseram que ele poderia deixar seus materiais de monstro lá, então Gazar o leva a um armazém onde ele pode deixar os materiais. No entanto, Ken diz que a sala não é grande o suficiente, e Gazar pensa que ele deve ter algo grande como o dragão vermelho em sua mansão. Mas Ken diz que não é nada tão impressionante, dizendo que é apenas um dragão da terra. Mas Gazar fica igualmente chocado, dizendo que seria preciso um grupo inteiro de aventureiros de Rank A apenas para derrotar um. Eles seguem para o pátio, e Ken tira todos os monstros de sua caixa de itens. Gazar não consegue acreditar em quantos monstros há, mas estes são realmente apenas seus monstros de Rank A. E ele secretamente ainda tem monstros de Rank S em sua caixa depois que os deuses lhe deram poder demais. Gazar se pergunta se Caim é um herói ou um discípulo dos deuses, mas Caim apenas diz que é um garoto comum e Gazar decide não fazer muitas perguntas. Ele diz a Caim que levará um tempo para avaliar todos os monstros e Caim diz que pode voltar quando estiverem prontos. Quando ele vai sair, Gazar o impede pedindo-lhe para ajudar a treinar os cavaleiros, e diz que quer exibi-lo ao seu capitão. Gazar apresenta Ken aos cavaleiros, como o herói que derrotou 30 orcs para salvar a princesa. Ken se pergunta onde está o capitão, e Gazar diz que o capitão provavelmente chegará assim que as batalhas simuladas começarem. Ken imagina o capitão como um monstro assustador, mas Gazar lhe diz para não se preocupar. Ele decide iniciar a batalha simulada, mas um dos cavaleiros se manifesta, sentindo-se mal porque Ken é apenas uma criança. Então Gazar diz ao cavaleiro para ir primeiro. O cavaleiro dá a Ken o primeiro movimento de graça, dizendo-lhe para mostrar o que ele pode fazer. Ken usa seu feitiço de impulso, avançando contra ele e desarmando o cavaleiro instantaneamente. O cavaleiro admite a derrota imediatamente, e Ken pensa que exagerou. Ele tenta encerrar as coisas, mas Gazar o agarra, dizendo-lhe para enfrentar todos os cavaleiros de uma vez. Mas a luta é interrompida quando a Capitã Tafana salta para a cena. Ela se pergunta por que seus cavaleiros estão implicando com uma criança, abraçando Ken e dizendo-lhe que tudo vai ficar bem, pensando que ele é apenas uma criança perdida que apareceu por ali.
Ela exige uma explicação de Gazard, e ele explica que Kain é, na verdade, o herói que derrotou 30 orcs. Ao ouvir isso, a expressão de Tafana muda imediatamente, pois ela fica animada para conhecê-lo, e o desafia para um duelo. Gazard lhe diz para se apresentar primeiro, mas ela diz que eles se conhecerão com suas espadas. Os cavaleiros pensam que nem mesmo Kain tem chance, porque Tafana tem o título de mestre espadachim. Eles se preparam para lutar, mas Kain diz que só tem uma espada de madeira, mas Tafana o ataca mesmo assim. Ela usa sua habilidade de impulso, avançando contra Kain, e os dois trocam golpes. Os cavaleiros ficam chocados ao ver Kain acompanhando a capitã. Os dois parecem igualmente parelhos, mas Kain aumenta ainda mais sua velocidade, ficando atrás da capitã e vencendo o duelo. Tafana fica emocionada com o resultado e imediatamente decide que vai se casar com ele. Todos ficam chocados, e Kain diz que é muito cedo, já que ele tem apenas 10 anos e nem sabe nada sobre ela. Então Tafana se apresenta. Além de ser a capitã dos Cavaleiros Reais, ela é uma viscondessa honorária e filha de um duque da Floresta do Norte. Ela lhe diz para não se preocupar com a idade, já que ela é uma elfa que viverá pelo menos 300 anos, então sua aparência não mudará por muito tempo. Mas Kain pensa que esse não era o problema. Kain se esconde atrás de Gazard, dizendo que o casamento é uma grande decisão, e eles não podem simplesmente decidir as coisas sozinhos tão facilmente, especialmente porque ele já está noivo de Telesha e Silk. Ele implora pela ajuda de Gazard, mas ele apenas finge estar dormindo. Tafana concorda que eles não podem decidir as coisas sozinhos, então ela diz a Gazard para arranjar uma audiência com o rei, mas Kain pensa que contar ao rei seria uma ideia terrível, mas ele não tem escolha e é arrastado junto com eles. Eles têm uma reunião com o rei, que se pergunta por que Kain veio visitá-lo. Tafana anuncia que quer se casar com Kain e o rei pergunta o que aconteceu. Kain explica que ele venceu Tafana em um duelo, e foi isso que a levou a pedi-lo em casamento. O rei pergunta se ele lhe contou sobre seus outros noivados, mas Kain diz que não conseguiu, já que é para ser um segredo. O rei explica que os elfos costumavam ser sequestrados e escravizados por sua beleza, mas seu primeiro rei mudou as coisas e fez as pazes com os elfos. A nação élfica foi acolhida e colocada sob a proteção do reino, e ele revela que Tafana é essencialmente a princesa deles. O rei diz a Tafana que Kain já está noivo de Telesha e Silk. Ela parece desapontada ao saber disso, mas quando ele começa a se desculpar, Tafana diz que isso só a faz querê-lo ainda mais. O rei reconhece seus sentimentos, mas lhe diz que ela precisa escrever uma carta ao pai para obter sua permissão. Tafana sai para escrever sua carta, mas arrasta Kain para longe para que eles possam lutar mais um pouco. Depois que eles saem, o rei fica surpreso que Kain conseguiu vencer Tafana, e se pergunta como ele poderia ser tão forte em uma idade tão jovem. Gazard menciona a reação de Kain quando perguntou se ele era um discípulo dos deuses, e o primeiro-ministro pensa que eles deveriam testá-lo usando um certo livro. Alguns dias depois, Kain está exausto e encontra Gazard novamente, que lhe pergunta por que ele parece tão cansado. Kain explica que Tafana o tem forçado a inúmeros encontros, que na verdade são apenas os dois lutando. Gazard o agradece por ajudar Tafana a ficar mais forte, e Kain revela que também obteve o título de mestre espadachim. Eles de repente ouvem a voz de Tafana e Kain tenta correr, mas Gazard o arrasta dizendo que o rei quer vê-lo. Kain pensa que está em apuros, mas o rei lhe mostra um livro que contém magia de nível imperador, transmitida na família real, que se diz ter sido escrita pelo primeiro rei. Kain verifica e fica impressionado ao ver que existe outro nível de magia, mas o rei revela que ninguém consegue ler o livro porque ele está, na verdade, escrito em japonês. Kain percebe que cometeu um erro, pensando que o primeiro rei também deve ter sido alguém que reencarnou do Japão. O rei pergunta sobre a identidade de Kain, e ele percebe que não pode mais esconder a verdade, então explica como foi reencarnado com as memórias de sua vida anterior. Garm se pergunta se ele é realmente seu filho, e Kain afirma que sim, porque os deuses lhe disseram que era esse o caso. Todos ficam chocados ao saber que ele conheceu os deuses, e ele recorda como conheceu os 7 deuses durante seu batismo. O rei não consegue acreditar que ele conheceu todos os 7 deuses, e eles pedem que ele mostre seu status. Kain abre sua verdadeira janela de status, chocando a todos ao verem suas bênçãos de nível 10 e seu título de escolhido de Deus. O rei pensa que, com seu título de escolhido de Deus, todos no mundo se curvariam a ele. Mas Kain não quer que isso aconteça, dizendo que está feliz com como as coisas estão em sua vida, com as aventuras que teve e as pessoas que conheceu, então ele quer que o tratem da mesma forma que antes. O rei concorda com seu pedido, mas brinca que ele poderia ser rei se quisesse.
Tafana interrompe a reunião, revelando a carta de seu pai, concordando em deixá-la casar com Cain. Então ela agarra Cain e o leva embora, indo direto para o pátio. Enquanto isso, o rei ordena que todos mantenham em segredo o que aprenderam sobre Cain, esperando que ele continue a proteger o país, assim como seu povo. Mais tarde vemos Telecha e Silk depois que elas descobrem sobre seu noivado com Tafana. Elas ficam bravas com ele no início, mas conseguem aceitar a notícia. E elas lhe dizem para não aceitar todas as propostas que ele receberá, perguntando-se com quantas pessoas terão que compartilhá-lo. Tafana irrompe procurando por ele, querendo compartilhar o amor deles, e as garotas se perguntam o que ele tem feito com ela, mas ele é arrastado enquanto tenta se explicar. Mais tarde, Cain dá outra olhada no livro do primeiro rei, e há uma mensagem que diz que, se ele pode ler o livro, então ele também deve ser de outro mundo, então é um registro de sua própria experiência. O rei é apresentado como Yuya Esfort, um homem que também morreu em um acidente, mas foi invocado para este mundo em seu corpo original. Cain é subitamente interrompido quando Telestia e Silk se perguntam o que ele está aprontando. Elas pensam que ele deve estar estudando para os exames de admissão da academia e pedem para estudar com ele, mas ele lhes diz que está muito ocupado, então elas perguntam sobre o dia seguinte, mas ele diz que é ainda pior para ele e rapidamente foge. No entanto, ele acaba encontrando Tafana, que lhe pede para lutar com ela no dia seguinte, mas ele se desculpa e foge dela também. No dia seguinte, acaba sendo seu 12º aniversário, e ele finalmente tem idade suficiente para se registrar como aventureiro, então ele vai direto para a guilda. Ele olha ao redor do lugar e fica impressionado com a guilda da capital. Ele encontra um aventureiro que percebe que é sua primeira vez, então ele o lembra de ficar seguro porque ele só tem uma vida. Enquanto ele se afasta, Cain tem a sensação de já tê-lo visto antes. Ele vai até o balcão e a atendente se apresenta como tia. Cain pede para se registrar como aventureiro e ela lhe diz para preencher um formulário. Enquanto ele preenche, ele se pergunta se deveria mencionar que é um barão, mas decide omitir, pensando que não deveria fazer diferença. Depois de preencher, tia lhe diz para colocar uma gota de seu sangue no cristal para que ele possa se registrar para sua carteira da guilda. Ela lhe diz que ele começa no rank G, e ele pensa em seus tutores que mencionaram que estavam no rank D. Enquanto tia está explicando as coisas para ele, alguns aventureiros a interrompem, dizendo-lhe para parar de perder tempo com uma criança. O homem diz a Cain para ir para casa com sua mãe, tentando chutá-lo, mas Cain desvia facilmente. Seu amigo também tenta atacar, mas Cain o evita também. Ele os ridiculariza e o homem se prepara para sacar sua espada, mas as coisas são interrompidas quando o aventureiro ruivo de antes aparece e o homem o reconhece como Claude da equipe Chama de Gelo. Claude pergunta se ele quer lutar e os homens fogem em vez disso. Cain agradece a Claude por sua ajuda e Claude percebe que ele é forte, vendo a forma como ele evitou os ataques dos homens. Eles tomam uma bebida juntos e Cain pega suco, já que ainda é uma criança. Claude está interessado em como ele é tão forte em tal idade e Cain lhe diz que foi tutelado quando era mais jovem. Cain pergunta por que os homens mencionaram Chama de Gelo e Claude revela que é o nome de sua equipe, onde ele luta com uma espada flamejante e sua esposa usa magia de gelo. Ele recomenda que Cain encontre uma equipe para que possa assumir missões maiores e subir de rank mais rápido, revelando seu cartão dourado, o que significa que ele é um aventureiro de rank A. Cain fica impressionado ao ver o cartão, mas Claude diz que há espaço para melhorar, mencionando que o primeiro rei era rank SSS, e seu cartão era supostamente preto. Claude de repente é atingido quando sua esposa Lina aparece de repente. Ela se pergunta por que ele está bebendo e Khan se apresenta dizendo que Claude o salvou. Ela o acha fofo, até se oferecendo para ajudá-lo se eles se meterem em mais problemas, mas ela arrasta Claude para longe, dizendo que eles precisam continuar com sua missão. Cain verifica o quadro de missões e vê uma para transportar carga. Ele pensa que seria fácil com sua caixa de itens, mas decide que quer uma missão que envolva derrotar monstros. Ele encontra uma missão para derrotar goblins, e não há limite para quantos ele pode derrotar. Então ele pensa que é a primeira missão perfeita para ele, mas ele de repente encontra Tafana, e Gizzard explica que eles estão saindo para fazer um treinamento com os cavaleiros. Tafana se pergunta o que ele está aprontando e Cain diz que está prestes a embarcar em sua primeira missão como aventureiro. Tafana decide ir com ele, dizendo que não pode perder a primeira aventura de seu marido, e ela deixa o exercício de treinamento para Gizzard. Cain tenta fugir, mas Tafana o agarra e o arrasta. Eles seguem para a floresta, e Tafana aproveita o tempo com ele, puxando e se perguntando onde estão os goblins.
Ken usa sua habilidade de busca, detectando os goblins à frente, e eles veem um homem cercado por goblins. Eles correm rapidamente até o homem, e Ken o cura com sua magia. Tafana avança contra os goblins, derrubando-os facilmente, mas mais goblins aparecem. Ken usa sua magia para aumentar a força dela e ela sente como se estivessem lutando como um só. Ela os derruba todos facilmente, mas um goblin gigante aparece. Mas graças à magia de Ken, ele não é páreo para ela, e ela o corta ao meio. Ela começa a sonhar com o casamento deles, pedindo a Ken que a elogie, mas de repente surgem lagartos verdes. Ken diz a ela para fugir com o homem, pedindo para deixá-los com ele. Ele usa seu feitiço de luz para cegá-los e então continua com seu pilar de gelo. Pilares de gelo gigantescos emergem e o homem se pergunta o que está acontecendo, mas Tafana sabe que é apenas Ken sendo Ken. Algum tempo depois, vemos os tutores de Ken enquanto investigam os lagartos verdes, mas resta apenas uma enorme cratera. Ken se reporta à guilda, e ele se pergunta se pode entregar os lagartos verdes mesmo sem ter aceitado a missão. Tia fica chocada ao ouvir isso, pois uma missão de lagartos verdes geralmente é de Rank C, e Ken revela que derrotou 30 deles. Tia não consegue acreditar, e ela corre até o chefe e conta o que aconteceu. O chefe se encontra com Ken, apresentando-se como Cedric, mencionando que o mestre da guilda está ocupado, então ele está cuidando do caso dele. Ele pensa que Ken está tentando enganar o sistema porque ele acabou de se registrar como aventureiro e acha que seria impossível para ele matar um lagarto verde. Ken insiste que os derrotou, mas Cedric pensa que ele é apenas um camponês tentando enganar a guilda para obter o dinheiro da recompensa. Ele decide punir Ken revogando sua carteira da guilda, dizendo que não tolera trapaceiros, mas o mestre da guilda entra de repente. Cedric explica a situação, dizendo que não há como Ken ter derrotado 30 lagartos verdes, mas o mestre da guilda ri, dizendo a Cedric que ele tem muito a aprender. Cedric não consegue acreditar que ele está do lado de Ken, mas o mestre da guilda chama sua convidada, que acaba sendo Tafana. Ela abraça Ken, chamando-o de seu marido, enquanto Tia e Cedric ficam chocados ao ouvir isso. Ken se pergunta o que ela está fazendo na guilda, e ela explica que estava lá para discutir as contramedidas da cidade contra goblins e lagartos verdes. O mestre da guilda menciona que Ken é um barão e o herói que salvou a princesa, mas Cedric não consegue acreditar, dizendo que não havia menção disso em seu formulário de registro. Mas Ken diz que omitiu isso porque não queria nenhum tratamento especial. O mestre da guilda menciona que se Ken se casar com Tafana, então ele também será seu cunhado, o que é um choque para Ken ao saber que ele é irmão de Tafana. Cedric implora por perdão, e Tafana menciona que ele deveria ser executado por insultar um nobre, mas Ken aceita seu pedido de desculpas, avisando-o para não tirar conclusões tão rapidamente. Ken pergunta se eles aceitarão seus lagartos verdes, e o mestre da guilda decide promovê-lo ao Rank C. Mas Tafana diz que não é o suficiente, mencionando como ele é mais forte que ela, e até derrotou um dragão vermelho quando tinha 10 anos. Então o mestre da guilda decide torná-lo Rank A, embora ele mencione que Cain precisará subjugar alguns bandidos. Tia e Cedric não conseguem acreditar que ele está sendo promovido ao Rank A em um único dia, e o mestre da guilda lhes diz para cuidarem da papelada. Depois que eles saem, o mestre da guilda se desculpa pelo comportamento de Cedric, mas Ken diz a ele para não se preocupar. O mestre da guilda admite que estava preocupado quando soube que sua irmã ficou noiva, mas ele está aliviado depois de conhecê-lo, e ele diz a ele para cuidar de sua irmã. Enquanto isso, vemos os deuses observando-o, rindo de todo o problema que ele está causando. Eles se perguntam se foi um erro torná-lo tão forte, mas Enin diz que ele precisa ficar ainda mais forte, revelando que um ser chamado Aaron está prestes a ser libertado de seu selo. Ele foi selado há 300 anos e os deuses temem o que acontecerá quando ele se libertar. Então eles pensam que Ken precisa ficar ainda mais forte, achando que ele precisa treinar com um certo mestre para alcançar o próximo nível. De volta ao palácio, as garotas pedem para estudar com ele novamente, mas Tafana entra de repente dizendo que gostou do encontro deles na floresta e que deveriam ir à praia da próxima vez. Então as garotas percebem que ele as recusou outro dia apenas para acabar em um encontro com Tafana. Elas dizem a ele que ele precisa levá-las para sair também, e tudo o que ele pode fazer é pedir desculpas a elas. Vemos Ken na cama enquanto Sylvia entra correndo, pedindo desculpas porque esqueceu de acordá-lo, e descobrimos que hoje é o dia de seus exames de admissão na academia. Kanye sai correndo pela porta enquanto Sylvia continua a se desculpar, mas ele diz a ela para não se preocupar porque ele não vai se atrasar. Ao sair, ele usa um feitiço de teletransporte para chegar à academia. Ele faz o check-in para o exame e recebe as direções para seu quarto. Enquanto se dirige para lá, ele acha estranho não reconhecer ninguém na lista.
Quando ele chega ao quarto, ele se pergunta se Telesha e Silk estão fazendo o exame em outra sala. O examinador entra e diz a eles que tem 2 horas para completar o teste, avisando que quaisquer trapaceiros serão imediatamente removidos. O teste começa, e são apenas habilidades básicas de matemática e escrita, que Kane acha fácil, graças ao seu conhecimento de sua vida anterior. Durante o teste, a examinadora o vê relaxando, mas ele diz que já terminou, o que a surpreende porque só se passaram 30 minutos. Após o término do teste, eles são informados de que passarão para a avaliação de magia, o que deixa Kane animado. Eles seguem para o pátio e a examinadora lhes diz para usarem seu feitiço mais forte no alvo. Kane se pergunta se estará tudo bem usar seu poder total, e a examinadora diz a ele que a área é protegida por uma barreira defensiva, então ele pode usar qualquer magia que quiser. Vemos um garoto enquanto ele começa a cantar e criar uma bola de fogo, mas é tão fraca que surpreende Kane. Outra estudante vai, e ela é tão fraca quanto, fazendo Kane perceber que este é o nível em que a maioria dos jovens de 12 anos está. Ele estava planejando usar seu feitiço Inferno, mas percebe que isso provavelmente seria uma má ideia. Quando é a vez dele, ele cria uma bola de fogo que fica azul e usa um feitiço de bala de fogo, mas acaba causando uma enorme explosão que atravessa a parede. Há danos massivos na área, e Kane está confuso porque ele usou apenas um feitiço de nível iniciante. A examinadora não consegue acreditar no que vê enquanto Kane tenta se explicar. A examinadora verifica a área e diz a eles para passarem para o exame de esgrima. Eles se movem para outra parte da academia, onde a examinadora apresenta alguns aventureiros de rank A que estão lá para ajudar a avaliá-los. Kane fica surpreso ao ver Claude, que se pergunta o que ele está aprontando, e Kane explica que está fazendo o exame de admissão. Claude quer ser seu oponente, mas Kane tenta recusar. No entanto, a examinadora diz que Claude é o aventureiro de maior rank, então ele não pode recusar. Os dois se preparam para lutar e Claude diz a ele para mostrar o que ele pode fazer. Kana pensa que ele deve ser bem forte já que é rank A, então ele usa sua habilidade de impulso e começa a atacar. Os dois começam a trocar golpes e as outras crianças não conseguem acreditar na velocidade com que se movem. Claude fica impressionado com Kane, dizendo que ele é mais forte que os outros examinadores. Mas Kane diz a ele para pegar leve, já que é apenas um teste. Mas Claude fica muito animado, usando sua própria habilidade de impulso, e eles começam a se mover ainda mais rápido. Mas a luta deles é interrompida quando a examinadora lhes diz para parar, dizendo que estão assustando as outras crianças. Claude pensa que eles exageraram um pouco e decide encerrar por hoje, mas diz a Kane que eles deveriam ir em uma missão juntos algum dia, mas Kane não tem certeza se essa é uma boa ideia. A examinadora diz que já viu o suficiente e diz a Kane para ir para casa e esperar pelos resultados. Ele volta para casa e Sylvia se pergunta como ele se saiu. Ele diz que tudo correu bem e Sylvia quer fazer uma festa para comemorar. Ele diz que ainda é muito cedo para comemorar, mas seu estômago ronca, e Sylvia corre para preparar-lhe algo para comer. No palácio, vemos Cain sendo questionado pelo rei sobre os danos que ele causou. Cain explica como a examinadora lhe disse que ele poderia usar seu poder total, já que havia uma barreira, mas mesmo usando apenas magia de iniciante em vez de sua nova magia de nível imperador, ainda causou danos massivos. O rei fica surpreso que ele possa usar magia de nível imperador, mas Cain diz que não tem certeza do que aconteceria ao seu redor se ele a usasse, perguntando se há algum lugar onde ele pudesse praticar, mas eles dizem a ele que absolutamente não. O rei continua a perguntar onde ele fez seu exame, porque Telesha reclamou que não o viu durante o exame. Cain menciona como ele fez o check-in na entrada sul e foi direcionado para seu quarto. Ao ouvir isso, o rei pergunta por que a academia tem uma entrada norte e sul, fazendo Cain perceber seu erro porque a entrada norte leva para onde os nobres vivem, e ele acabou fazendo o exame com todos os plebeus em vez disso. O Duque menciona como isso até causou um problema com o diretor da academia. Como vemos em um flashback, o diretor dizendo a ele que há um problema com a divulgação dos resultados, porque um plebeu obteve uma pontuação perfeita no exame escrito, além de destruir a área de treinamento e lutar em pé de igualdade com um aventureiro de rank A. Mas o Duque apenas ri ao ouvir isso, sabendo que só poderia ser Cain, e diz ao diretor para divulgar os resultados. Na academia, os resultados são divulgados, e Cain procura por seu nome. Silk o chama, dizendo que ele está no topo da turma, enquanto Telesha é a segunda, e ela está em terceiro lugar. Ela o provoca sobre os danos que ele causou e diz a ele como Telestia ficou brava por não tê-lo visto, deixando-o preocupado de que ele esteja em apuros.
Ele de repente vê sua irmã Rain, que está guiando alguns outros estudantes. Ela corre até ele, transbordando de alegria ao vê-lo. Ela fica impressionada por ele ser o melhor da turma e lhe deseja sorte em seu discurso, dizendo que é tradição o aluno com a maior pontuação fazer um discurso na cerimônia de entrada. Kane deseja que Telesha pudesse fazer isso em vez dele, mas Rain diz a ele que ele não tem escolha. Kane volta para casa e Sylvia fica radiante ao saber que ele passou, dizendo que precisam comemorar e que ela vai cozinhar comida suficiente para alimentar 100 pessoas. Ela sai correndo, e Kane pensa que ela está exagerando, mas ele acha que é uma boa ocasião para estar feliz. No dia da cerimônia de entrada, Kane vê que seus pais vieram para assisti-lo. Ele é acompanhado por Telesha e Silk, que os encantam instantaneamente, pois acham que ele fica fofo em seu uniforme. Enquanto a cerimônia começa, os outros estudantes se perguntam quem ele é, com ciúmes por ele estar sentado entre as duas garotas. O diretor chama Kane para fazer seu discurso e ele se apresenta mencionando como ele confundiu seu exame, mas espera fazer amizade com todos, esperando que todos possam se dar bem, e todos os estudantes o aplaudem. O rei sai para parabenizar todos os estudantes, mencionando certos alunos irregulares, e Kane sente como se estivesse sendo avisado pelo rei. Eles chegam à sua primeira aula, e sua professora de sala se apresenta como Elka. Ela lhes diz para pensarem sobre o futuro e escolherem o que planejam estudar. Kane quer seguir a aventura, mas as garotas se opõem. Telesha diz que, como ele já é um barão, ele precisa aprender mais sobre ser um nobre. Kane fica chateado, mas Silk diz a ele que ele pode escolher mais de um curso. Então Kane decide ir com nobreza, aventura e magia. Ele pergunta o que elas vão escolher e Telesha diz que vai escolher nobreza e assuntos internos. Kane se pergunta por que ela está escolhendo assuntos internos, mas ela menciona como quer ajudá-lo a gerenciar seu domínio no futuro. Silk decide ir por nobreza e comércio, querendo também ser útil a ele no futuro. Ao saírem da aula, Kane vê alguns valentões implicando com uma garota. Ele nota a trilha dela e percebe que é Parma da loja de itens. Os valentões acabam sendo Rabbit e seus garotos, e eles a intimidam por ser uma fera, dizendo que ela não pertence à classe deles, já que todos são nobres. Mas Kane intervém, dizendo que nobres e plebeus são iguais na escola. Rabbit não se importa, mas logo percebe que está falando com Kane, lembrando-se do encontro passado deles. Os garotos se perguntam por que ele está do lado de uma plebeia quando ele mesmo é um nobre, mas Kane diz que está apenas do lado de sua amiga. Rabbit ameaça contar ao pai para arruinar a família de Parma, mas as garotas se aproximam, fazendo os garotos se ajoelharem e pedirem desculpas. Eles são forçados a pedir desculpas a Parma e rapidamente fogem. Parma agradece a Kane pela ajuda, mas as garotas de repente se perguntam sobre o relacionamento dele com ela, fazendo Kane se ajoelhar enquanto elas conversam com Parma. Ele fica preocupado que elas estejam formando uma aliança, mas de repente ouve uma voz dizendo para ele visitar a biblioteca. Kane decide verificar, mas ao abrir a porta, ela leva a outro espaço e ele é teletransportado para uma sala onde encontra um homem que lhe pergunta se ele quer um café. Kane exige saber quem ele é, perguntando-se como há café neste mundo, mas o homem diz que estava esperando por ele, chamando-o de Kazuya, seu nome de sua vida anterior. O homem se apresenta como Yuya, e Caim o reconhece como o primeiro rei. Ele se lembra do livro que leu, mas lembra que foi escrito há mais de 300 anos, então ele se pergunta se ele é um fantasma. Mas Yuya apenas ri e diz a ele que ele pode verificar suas estatísticas. Cain abre sua janela de status e fica chocado ao ver que ele tem o título de Deus da Criação. Yuya explica que eles estão em outro mundo que ele criou, então ele é considerado um deus e mantém sua aparência mesmo depois de 300 anos. Ele continua a explicar como falou com Zenon e como os outros deuses queriam que ele ajudasse com seu treinamento. Cain pensa que já é muito forte, então Yuya diz a ele para pegar um biscoito dele. Cain tenta, mas Yuya o impede facilmente, dizendo que ele tem um longo caminho a percorrer. Cain se pergunta por que ele precisa ficar mais forte, e Yuya revela que ele precisa lutar contra Eren, o deus maligno. Ele explica que 300 anos atrás, Eren fez pessoas de todo o mundo lutarem e se matarem usando um oráculo, semeando desconfiança no subconsciente de todos e fazendo-os lutar. Mas junto com seus companheiros, eles conseguiram selá-lo, mas o selo se afrouxou desde então, e ele logo será ressuscitado. Cain pergunta por que ele não pode simplesmente selá-lo novamente, mas Yuya diz que, desde que se tornou um deus, ele não pode mais interferir diretamente no mundo, assim como os outros deuses. Yuya também menciona que a vida anterior de Caim é importante, mas eles de repente se teletransportam para o mar. Yuya joga uma espada para ele e diz que lhe contará mais se ele conseguir completar seu treinamento. Ele lhe dá uma bússola para seguir, que ele diz que o levará de volta para a casa onde estavam.
Ele diz a Ken para subir de nível, dizendo que ele precisaria chegar a pelo menos 600 para ter uma chance contra Aaron. Ken pensa que levará uma eternidade, já que ele está apenas por volta do nível 300, então ele se preocupa em faltar à escola. Mas Yuya diz a ele que um ano neste mundo é igual a apenas um dia no outro mundo. Yuya lhe deseja sorte e desaparece, e Ken percebe que não tem outra escolha, então ele começa a voltar para casa. Ao entrar na floresta, ele é instantaneamente atacado por uma variedade de monstros mortais. Enquanto isso, no outro mundo, Celestia e Silk fazem uma visita à mansão de Kane, perguntando-se sobre Kane porque ele não foi à escola. Sylvia também fica preocupada, pensando que ele poderia estar em algum tipo de problema, mas Celestia tem fé nele e decide ficar e esperar por seu retorno. Vemos Kane sendo pego por uma fera e completamente exausto, mas ele consegue explodi-la com sua magia, caindo no chão. Descobrimos que ele já passou meses na floresta e ele se pergunta se algum dia voltará. Ele de repente ouve um grito e se levanta por instinto, arrastando-se até o som, e encontra uma fera ferida deitada no chão. Ele pensa em acabar com o sofrimento dela, mas quando está prestes a fazê-lo, de repente se lembra de como sempre quis apenas proteger alguém, então ele se força a usar toda a magia que tem para curar a fera, mas isso acaba fazendo-o desmaiar. A fera o protege dos outros monstros e quando Ken acorda, ela pula nele e começa a lambê-lo. Pensando que ela também está sozinha, Ken pede para ela se juntar a ele, e ele acaba nomeando-a Haku. Junto com Haku, ele consegue manter sua sanidade, lembrando que não pode desistir de jeito nenhum, porque tem algo a proteger. Depois de algum tempo, ele finalmente volta para casa, e Yuya o recebe de volta, comentando o quão grande ele ficou, e descobrimos que 4 anos se passaram. Ele também fica surpreso ao ver Haku, mencionando que é uma besta sagrada e sugere que eles poderiam formar um contrato. Ken tenta, e Haku desaparece, mas Yuya diz que ele agora pode invocá-lo sempre que quiser. Yuya continua a apresentá-lo ao seu próximo professor, Durin. Durin diz a ele que ele ainda não é forte o suficiente porque Eren é ainda mais forte que Yuya, que é mais forte que ele. Então Caim precisa primeiro derrotá-lo. Ken usa sua habilidade de impulso, mas Durin desvia de seu ataque, nocauteando-o com um único soco. Quando Ken acorda, ele descobre que foi acolhido por Durin, e ele conhece sua esposa Huri. Eles também têm um dragão de estimação chamado Jin, e Caim fica animado para vê-lo querendo ser seu amigo, mas Haku pula nele e não parece gostar do dragão. Caim se junta a eles para uma refeição, e ele começa a chorar porque é a primeira vez que ele come comida de verdade em 4 anos. Enquanto isso, vemos Celestia e Silk assando. Elas estão preocupadas com Ken, mas estão aprendendo a assar, querendo fazê-lo feliz quando ele retornar. Ken continua lutando com Durin, e ele apanha todos os dias. Depois de treinar por 1 ano, Ken ainda está apanhando, e Durin se pergunta como ele será capaz de derrotar Eren, mas Ken se lembra de sua conversa com Yuya, onde ele explica que Eren costumava ser o deus da diversão no outro mundo. Ken fica chocado ao saber que costumava haver 8 deuses, e Yuya lhe conta como Eren usou um oráculo para forçar todos no mundo a um jogo da morte, e se ele retornar, o jogo da morte acontecerá novamente, e todos que Ken conhece serão pegos nele. Ken usa isso como motivação para continuar seu treinamento, e Yuya também revela que a razão pela qual Eren está ligado à sua vida passada é porque Eren matou seus pais. Descobrimos que seus pais, Seiya e Megami, também foram mortos em um acidente de carro e invocados como heróis para o mundo. Os deuses não puderam interferir diretamente, então eles encarregaram os 3 de deter Eren, dando-lhes um orbe que poderia selá-lo. Eles lutam contra Eren, mas ele não é afetado pela magia de Megami. Então Yuya e Seiya avançam contra ele, atacando com suas espadas e até conseguindo cortar seu braço, mas Eren revida com sua magia, o que acaba matando Megami. Seiya ativa sua habilidade suprema, avançando contra Eren, mas ele acaba sendo esfaqueado. No entanto, Yuya aproveita a oportunidade e consegue selá-lo, mas ao custo da vida de Seiya. Enquanto Ken pensa em salvar aqueles que lhe são queridos, ele consegue dominar Durin e finalmente completa seu treinamento. Ken visita os túmulos de seus pais, e Yuya diz como eles sempre se preocuparam com ele. Ken agradece a Yuya por cuidar de seus pais, e Yuya lhe mostra o biscoito que ele consegue pegar desta vez, e Yuya reconhece seu crescimento. Yuya sugere tomar um café, mas Ken está ansioso para voltar ao outro mundo. Yuya aponta como ele está diferente, mas ele usa seu poder para reverter sua aparência. Yuya diz a ele para cuidar de Haku, e Durin diz a ele para levar Jin para ver o outro mundo também, então Ken forma um contrato com ele.
Ken agradece a ambos por cuidarem dele e se prepara para retornar ao outro mundo. Mas Yuya lhe atira uma espada, dizendo para entregá-la ao rei, e Ken se teletransporta. Ele reaparece em sua mansão, e as garotas ficam muito felizes em vê-lo. Ele se desculpa por fazê-las se preocupar, mas Telesha diz que elas tinham fé que ele voltaria, então até aprenderam a fazer biscoitos para quando ele chegasse. Elas o recebem em casa, e Ken fica feliz em tê-las em sua vida. Enquanto saboreia os biscoitos, Cain se encontra com o rei e explica como conheceu Yuya em outro mundo. O rei acha difícil acreditar, mas Cain exibe a espada que Yuya lhe deu, e eles a reconhecem instantaneamente, então acreditam em sua história. O rei lê uma carta de Yuya e descobre que Ken foi treinado por ele. Ken relata seu treinamento exaustivo, de como foi deixado na floresta com monstros ferozes e como apanhou todos os dias por 5 longos anos. O rei fica chocado, imaginando como ele treinou por 5 anos, mas o duque apenas o acha divertido, como de costume. O duque menciona que enquanto ele esteve fora, a guilda o procurava porque ele não havia aceitado nenhuma missão desde que se tornou um rank A, então eles poderiam ter que cancelar seu registro. O rei fica preocupado ao ouvir isso e imediatamente se dirige à guilda. Ele se encontra com o mestre da guilda, perguntando o que está acontecendo, e o mestre explica que quando foi promovido a um rank, foi-lhe dito que precisaria subjugar alguns bandidos. Ken menciona que esteve ocupado começando na academia, mas o mestre lhe diz que há um prazo para ele completar a missão, ou então seu registro será cancelado. Vendo que não tem outra escolha, Ken aceita imediatamente, e o mestre lhe fala sobre um grupo de bandidos que tem causado problemas ao longo de uma estrada em direção à capital. Ele menciona que há cerca de 10 bandidos no grupo, mas acha que Ken não terá problemas, já que ele é a pessoa mais forte da cidade. Ken se teletransporta para a estrada e lança voo para poder procurar os bandidos de cima. Ele vê os bandidos enquanto tentam roubar uma carruagem, então ele rapidamente vai ajudar, mas logo descobre que suas tutoras Nina e Melly são as que escoltam a carruagem, e o cliente delas é o pai de Parma. Ele percebe que Melly está ferida, então a cura rapidamente com sua magia. Os bandidos pensam que ele é apenas uma criança, o desprezam e começam a rir, mas Ken se prepara para fazê-los pagar por ferir Millie. Os bandidos o atacam, mas ele os derrota facilmente, mal tocando neles. Um deles pula sobre ele, mas ele manda o homem voando. Ele continua a derrubar o resto e comenta como é difícil conter sua força, mas as garotas acham que ele é forte demais. Todos os bandidos são capturados, e Millie se pergunta por que ele apareceu de repente. Ele explica que estava apenas em uma missão de subjugação, mas as garotas ficam chocadas ao ouvir isso, porque missões de subjugação são apenas para aventureiros de rank C ou superior, e ele deveria ter acabado de se registrar. Kane revela que já é um rank A, e as garotas não conseguem acreditar que ele pulou direto os rank C e B. Os bandidos acabam sendo levados de volta à cidade em uma jaula, e o grupo vai à loja de itens de Tamani para deixar o pai de Parma. Parma sai para ver seu pai, e fica feliz em ver Caim. Ela se surpreende ao ver os bandidos, e pensa como é o dia de folga da escola para eles, mas ele ainda está trabalhando tão duro. Ela pensa que ele também estaria ocupado como barão, e Millie se surpreende com sua promoção, perguntando se deveria ser mais formal com ele, mas Ken lhes diz que sempre as verá como suas mestras, e elas podem continuar chamando-o pelo nome. Millie pensa que ele cresceu muito, achando que ele parece um adulto agora, mas Ken se afasta, dizendo que precisa voltar para se reportar à guilda enquanto foge, mas as garotas o perseguem. Ken vai entregar sua missão, e Tia se surpreende que ele já tenha terminado. Ela está prestes a ir contar ao mestre da guilda, mas alguns aventureiros começam a assediar as duas garotas. As garotas tentam ignorá-los, e o homem tenta agarrar Melie, mas é impedido por Ken. Os homens percebem quem ele é, lembrando-se de seu encontro passado, e ficam aterrorizados, caindo no chão. Claude aparece perguntando qual é a comoção, e Ken fica feliz em vê-lo. Os bandidos fogem, e Claude se surpreende ao vê-lo com Millie, revelando que ela é, na verdade, sua irmã mais nova. Ken não consegue acreditar na coincidência, e o grupo toma algumas bebidas juntos. Claude pergunta o que eles estavam fazendo juntos, e Millie explica como Ken o salvou e facilmente derrotou todos os bandidos, mencionando que ele já é um rank A. Claude fica surpreso ao ouvir isso, pensando que faz apenas alguns dias desde que ele se registrou, mas se lembra de como Ken conseguiu acompanhá-lo durante a luta simulada. Millie se pergunta como ele ficou tão forte, fazendo Ken entrar em pânico porque ele não pode contar a elas como foi treinado pelos deuses. Mas Millie se lembra de como ele derrotou um dragão vermelho mesmo quando criança, então ela apenas pensa que ele sempre foi tão forte. Claude fica impressionado, pensando que dragões vermelhos são de rank SS e as garotas também exibem as bolsas mágicas que Ken fez para elas.
Lena exige saber o quanto elas podem guardar, e Millie diz que realmente não sabe, já que nunca conseguiu enchê-la, mas menciona como Kane lhes disse que caberia uma mansão inteira, e Lena fica com ciúmes, pensando que são itens de classe tesouro nacional. Ela importuna Kane por uma também, e ele acaba prometendo fazer uma para ela. Enquanto ela o agradece, ela realmente adormece, e Claude revela que ela não aguenta muito bem a bebida. Kane de repente pensa em como perdeu a escola por uma semana inteira, então ele precisa ter certeza de que não perderá mais nenhuma aula. Claude se pergunta por que ele está indo para qual escola quando já é um barão, mas Kane diz que ainda há muito que ele não sabe. Nina pensa que ele é um bom garoto, oferecendo-lhes um abraço, mas Kane rapidamente foge. Naquele momento, Tia aparece, mencionando que o aventureiro que deveria ensinar na academia se machucou, e Claude se interessa, querendo ajudar Kane. No dia seguinte, na academia, Kane participa de sua aula de magia, onde eles estão praticando seus feitiços nos alvos designados. Kane fica animado, querendo experimentar os novos feitiços que aprendeu com Yuya, mas a professora o repreende, dizendo que ele não tem permissão para usar feitiços de ataque, porque mesmo quando usou magia de iniciante da última vez, ele acabou destruindo a barreira da academia. Kane não consegue acreditar e seus amigos observam, pensando que ele não se encaixa com o resto da turma, então eles elaboram um plano para ajudá-lo. Na aula de aventura de Ken, o professor lhes diz que o instrutor deles se machucou, então ele apresenta Claude e os outros como instrutores convidados para a aula. Os alunos reconhecem Claude e Lina, e Claude começa pedindo a todos os alunos que tirem suas carteiras da guilda. Vemos que todos os alunos têm carteiras de bronze, já que todos são recém-registrados. Claude quer que Kane mostre sua carteira de ouro, mas Kane acha que é uma má ideia, pensando que isso apenas o tornaria mais isolado dos outros alunos, então ele finge que esqueceu sua carteira. A turma se move para o exterior, e Claude começa a treinar os alunos um por um. Ken fica animado, pensando que finalmente poderá mostrar o que pode fazer, mas Claude continua lutando contra os outros alunos. Ken é ignorado e isolado, mas isso faz parte do plano de Claude. Eles querem primeiro mostrar o quão fortes são para os outros alunos, e quando Ken conseguir acompanhá-lo, os outros alunos ficarão impressionados com sua força, e ele se tornará o herói da turma. Ken fica ansioso esperando, mas outro aluno lhe diz para entrar na fila. Claude derrota todos os outros alunos, e Caim é o último a ir. Eles começam a lutar, mas o sino toca, e o professor lhes diz que o tempo acabou. Ken fica desapontado por não ter conseguido lutar, mas Claude se desculpa por ter estragado o tempo. Claude promete lutar com ele na próxima vez, mas o professor de Ken menciona que a escola não tem orçamento para convidar Claude novamente, já que muito do dinheiro foi gasto reparando a parede e a barreira que ele destruiu. Todos os alunos os agradecem pelo treinamento, mas Ken fica devastado por não ter tido sua vez. À noite, Ken fica furioso pensando em Claude, e ele entra em fúria pela floresta. Ele encontra um dragão, mas o derrota facilmente com um único golpe e faz chover fogo na floresta, causando uma enorme explosão, e os guardas relatam que devem estar sendo atacados pelo Príncipe das Trevas. Eles soam o alarme e vemos Garm correndo para investigar. Kane se acalma depois de desabafar um pouco e se teletransporta para casa, deixando para trás seu lenço. E quando seu pai chega, ele encontra apenas um enorme buraco e fica chocado ao ver o lenço. No dia seguinte, Caim é chamado pelo rei, que lhe conta sobre o que seu pai encontrou. Eles sugerem que é obra do Príncipe das Trevas, pensando que precisam contatar outros países para se preparar. Mas Caim confessa, admitindo que foi ele. O rei o repreende, e quando ele chega em casa, seu pai também o adverte. Enquanto isso, em uma caverna distante, vemos um fragmento de Eren sendo pego por um Goblin e depois engolido por um dragão. O dragão fica possuído e Eren o domina, percebendo que o selo sobre ele enfraqueceu e ele recuperou parte de seu poder, jurando se vingar dos outros deuses. Na academia, a turma de Caim está aprendendo sobre magia de invocação. A professora o chama e ele pensa que está sendo mandado estudar sozinho, mas ela lhe diz que, como não estão praticando magia de ataque, ele tem permissão para participar. Kane fica animado e a professora apresenta o instrutor deles, Grat, um mago do palácio. Grat explica que existem dois tipos de magia de invocação. O primeiro é quando você estabelece um vínculo com um monstro e forma um contrato com ele, e a segunda maneira é invocar um monstro de um círculo mágico. Grat lhes diz que eles estarão praticando a invocação por círculo mágico, e ele distribui talismãs para eles. Os alunos começam a invocar todos os tipos de criaturas diferentes, tentando formar contratos com elas.
Um aluno consegue invocar uma besta gigante, mas ela se recusa a formar um contrato e desaparece. Gretchen explica que ele não tinha poder mágico suficiente para fazer o monstro se submeter, mas elogia o garoto por ter conseguido invocar tal monstro em primeiro lugar. Depois que todos os outros alunos terminam, Gretchen diz a Cain que é a vez dele. Cain se prepara para colocar toda a sua magia no círculo, mas ele se preocupa em invocar um monstro louco como fez quando era jovem. No entanto, Gretchen lhe diz para não se preocupar, dizendo que o monstro simplesmente desaparecerá se ele não conseguir formar um contrato, então ele diz a Cain para dar tudo de si. Cain fica animado, colocando toda a sua magia no círculo, mas Gretchen começa a entrar em pânico porque há magia demais, e até Cain é arremessado. Um demônio aparece e se pergunta como um humano conseguiu invocá-lo, o Príncipe das Trevas. Cain entra em pânico ao ouvir isso e rapidamente lança um flash para cegar todos os outros. Cain se pergunta se o demônio é um aliado de Eren e o demônio o despreza por ser humano. Ele usa sua habilidade para verificar o status de Cain e começa a se aproximar de Cain. Cain se prepara para uma luta, mas ele imediatamente se submete a ele depois de ver o quão forte ele é e oferece-se para se tornar seu subordinado. Cain fica surpreso, e o demônio diz que está feliz em formar um contrato com ele, dizendo que faria qualquer coisa por ele, mesmo que fosse para destruir uma nação inteira, mas Cain diz que não pediria algo assim. O demônio se apresenta como Seth, o Príncipe das Trevas, e diz a Cain que ele pode invocá-lo quando quiser. O demônio desaparece e Gretchen pergunta sobre o demônio que apareceu. Mas Cain afirma que não conseguiu formar um contrato com ele e que ele simplesmente desapareceu. Gretchen acredita em sua história e Cain fica aliviado por ter conseguido encobrir, mas Gretchen acaba relatando o incidente ao rei. O rei interroga Cain, e ele é forçado a admitir que invocou o Príncipe das Trevas, o que faz com que todos entrem em pânico, porque se ele decidisse entrar em fúria, poderia destruir a capital em um piscar de olhos. Cain se desculpa, dizendo que tudo o que fez foi colocar sua magia no círculo. Gretchen se pergunta quanta magia ele tem para conseguir invocar o Príncipe das Trevas, e o rei pensa que deve ter sido por causa do treinamento que recebeu do primeiro rei. Ele pede para ver o status de Cain, e adverte Gretchen para não falar de nada do que ele vê. Cain abre sua janela de status e eles ficam chocados ao ver que ele agora tem o título de semideus, e seu status se tornou imensurável. O rei se pergunta o que diabos está acontecendo e Gretchen se curva a ele, chamando-o de Deus. O duque pensa que eles deveriam começar a chamá-lo de mestre, e o rei se preocupa que ele tenha o poder de destruir o mundo inteiro. Mas Cain diz que não tem intenção de fazer nada parecido, dizendo a eles para apenas tratá-lo como normalmente fariam. O rei decide promovê-lo a visconde, dando-lhe uma cidade inteira, e decide anunciar publicamente seu noivado com a princesa. De volta à sua casa, Sylvia o parabeniza por sua promoção, perguntando qual área lhe será dada, e ele menciona que deve ser uma cidade perto da capital. Sylvia pensa que eles deveriam celebrar, mas Colin de repente traz a notícia de que seu irmão testemunhou um ataque na floresta de monstros. Cain imediatamente retorna a Grácia e visita a casa de sua família, onde se encontra com seu irmão. Seu irmão lhe diz que houve um vasto aumento no número de aventureiros sendo atacados na floresta nos últimos meses. Então ele enviou aventureiros de alto escalão para investigar, e eles relataram que o número de monstros na floresta cresceu e eles se tornaram selvagens. Seu irmão menciona um incidente de ataque de algumas décadas atrás, onde monstros de repente se tornaram selvagens e atacaram a cidade. Analisando os registros, o comportamento atual dos monstros é bastante similar, então ele pensa que poderia ser outro ataque, mas como não tem provas reais, eles não podem enviar todos os seus homens em grande escala. Cain decide ir investigar a floresta, mas seu irmão se preocupa com ele, pensando que ele ainda é jovem, mas Cain exibe sua carteira de ouro, dizendo para ele não se preocupar e lembrando-o de como ele derrotou um dragão vermelho no passado. Então seu irmão o agradece por sua ajuda. Cain se dirige à guilda dos aventureiros e a recepcionista o despreza por ele ser apenas uma criança, mas ela fica chocada ao ver sua carteira de ouro. E outra recepcionista chamada Rudy pede a Cain para perdoar a garota, já que ela é nova. Ela se pergunta o que ele procura e quem quer saber mais sobre a floresta. Rudy explica que os monstros se tornaram cada vez mais selvagens, e há mais sinais de que poderia ser um ataque. Naquele momento, Millie e Nina chegam à guilda e Cain se pergunta o que elas estão fazendo ali. Elas mencionam que a guilda fez um chamado para aventureiros de rank mais alto, e os monstros na floresta eram muito difíceis apenas para as duas, então elas planejavam se encontrar com Claude e Lina. Rudy se pergunta o que Khan planeja fazer, e ele diz que quer verificar a floresta primeiro. Rudy acha que é muito perigoso para ele ir sozinho, e como ele é um nobre, se algo acontecesse a ele, causaria problemas para a guilda.
Caim pensa que deveria ser forte o suficiente, mas Rude sugere que ele encontre alguém para ir junto. Caim tem uma ideia, e ele invoca Haku e Jin para acompanhá-lo. Eles instantaneamente pulam nele, mas logo percebem que algo está acontecendo. Caim usa sua habilidade de busca, e enquanto corre pela floresta, ele tem a sensação de estar sendo observado. Ele derrota vários monstros, mas a estranha sensação não desaparece. Então ele invoca Seth, que se pergunta quem o está perturbando, mas quando vê Cain, rapidamente se ajoelha. Cain lhe fala sobre a estranha sensação que está tendo e diz a Seth para ajudá-lo a investigar a floresta. Seth sente uma presença avassaladora por perto e nota que os monstros também estão tentando alcançá-la. Cain quer saber mais, então Seth invoca seu servo, Dalmácia. Dalmácia fica surpreso ao ver Cain, e Seth explica que ele é o novo mestre deles, chamando-o de Deus que conquistará o mundo, e Dalmácia o adora, mas Cain reclama, dizendo que não é um Deus. Seth explica que Dalmácia é um especialista em investigação, e Dalmácia usa sua habilidade especial, que invoca criaturas que ele espalha pela floresta. Os monstros começam a enlouquecer e Cain os derrota, o que Dalmácia fica impressionado com sua força. Cain derrota facilmente todos os monstros e ele decide deixar os dois fazerem a investigação enquanto ele retorna à guilda. Seus amigos ficam chocados ao ver todos os monstros de Rank S e eles são acompanhados por Claude e Lena. Eles se perguntam de onde vieram os monstros, e Cain diz que eram da floresta. Eles ficam preocupados ao ouvir isso, e Cain pensa que há monstros ainda mais fortes, mais profundamente na floresta. Enquanto isso, Dalmácia descobre que há algo tentando intimidá-los, avisando para não se aproximarem, mas Seth vê isso como um desafio. Vemos Aaron enquanto ele sente a aproximação deles, e os dois encontram uma enorme horda de monstros esperando na floresta. Aaron decide que é hora de começar seu jogo, e ele envia todos os monstros para atacar. Seth se teletransporta rapidamente para avisar Cain, e o chão treme, os guardas tocam o alarme, e Seth informa Cain que o ataque começou. Cain diz a Rude para informar seu irmão, e ele diz a Claude para organizar os aventureiros para defender a cidade. Ele planeja voltar para a floresta, mas Rude lhe diz que é muito perigoso. Cain lhes diz para não se preocuparem, já que ele tem alguns amigos que são bastante fortes, e Seth fica emocionado ao ser chamado de amigo. E eles começam a partir, mas Tafana de repente chega, abraçando-o, e ela explica que seu pai emitiu uma ordem de emergência. Tafana quer segui-lo para a floresta, mas Cain lhe diz para ajudar na defesa de sua cidade natal. Ela lhe diz para deixar com ela, e Cain rapidamente foge com Seth. Vemos Dalmácia lutando contra os monstros, e ele parece estar se divertindo. Um dragão aparece atrás dele, mas Seth o derrota, e Cain lança inferno sobre os monstros. Eles voltam sua atenção para a fonte e se preparam para enfrentar Aaron, que parece estar esperando por eles. Seth lhe diz para ir em frente enquanto ele tentará lidar com os monstros. Cain se pergunta se ele ficará bem, e Seth diz que invocará seus subordinados para ajudar, mas adverte que eles podem destruir parte da floresta. Cain lhe diz para não exagerar, mas Seth diz que ele deveria se preocupar mais consigo mesmo, e Cain segue em frente. Enquanto isso, na cidade, Tafana organiza as defesas, e Nina detecta inúmeros monstros se aproximando. Millie decide ir para a floresta, dizendo que por mais forte que Cain seja, ele ainda pode precisar da ajuda delas. Nina concorda em ir com ela, e Claude e Lena acham que não podem deixá-las ir sozinhas, então todos partem juntos. Seth convoca seus subordinados, seus 4 generais demônios, e eles se perguntam o que está acontecendo. Eles percebem a situação, e Seth menciona que está ajudando um amigo. Eles se questionam quem poderia ter feito tal pedido, e Dalmania lhes informa que Seth tem um novo mestre. Eles ficam chocados ao saber que Seth fez um contrato, imaginando quem poderia ser, e Dalmania lhes fala sobre Caim, chamando-o de semideus e o escolhido de Deus. Eles não conseguem acreditar no que estão ouvindo, mas Seth ordena a todos que ajudem a controlar a situação com os monstros. Enquanto isso, vemos Caim tentando eliminar o máximo de monstros que consegue, mas são simplesmente muitos. Ele é subitamente atacado por uma chama, mas Caim consegue contra-atacar com seu próprio feitiço. Um dragão negro é revelado e Caim o reconhece como Eren. Eren está desapontado por não ter conseguido reviver com força total, mas ele invoca mais monstros para atacar a cidade. Caim manda-o parar, mas Eren chama aquilo de um jogo, querendo ver se os humanos serão devorados pelos monstros. Vemos os amigos de Caim na floresta e eles veem os generais demônios lutando contra os monstros. Eles se perguntam quem poderiam ser, mas logo percebem que devem ser amigos de Caim. Os demônios não conseguem contê-los todos, e Seth lhes diz que terão que depender dos humanos. Enquanto isso, Aaron reconhece os olhos de Caim, pensando que são iguais aos daqueles que o selaram, e Caim percebe que ele está falando de seus pais.
Aaron cospe fogo nele, mas ele consegue evitar e revidar com seu feitiço de inferno. Seu ataque acerta, mas Eren lhe diz que um ataque tão fraco não funcionará nele. Caim pensa que precisará usar um feitiço mais forte, mas Eren o ataca antes que ele tenha a chance. Eren o persegue e Caim invoca Haku e Jin para ajudá-lo. Eles conseguem derrubar Eren, mas Haku é atingido por sua cauda, e Eren concentra seu sopro nele. Enquanto isso, os amigos de Caim estão lutando contra os monstros, mas eles acabam se cansando e começam a ser dominados. Claude se esforça contra uma enorme besta, mas ela é subitamente derrotada quando Tarfana e seus cavaleiros chegam para ajudar. Haku é atingido pelo sopro de Eren, mas Jin salta para protegê-lo. Eren continua a atacá-los, mas Caim começa a protegê-los. Aaron o acha irritante, mas Caim pensa em todos que ele quer proteger, e ele ativa a habilidade suprema de seu pai, e Aaron a reconhece como magia de nível imperador. Caim dispara seu ataque e Aaron se choca contra ele. Há um enorme feixe de luz que todos veem à distância, e Caim se entrega totalmente, querendo proteger a todos, mas Haku e Jin de repente o mordem, e Caim se pergunta o que eles estão fazendo. 7 da Allmania aparecem dizendo-lhe que ele exagerou, e vemos que não sobrou nada de Aaron e a luta já terminou. Caim percebe que o ataque acabou e eles lhe dizem que todos os monstros recuaram para a floresta, então a cidade está segura. Caim celebra com seus amigos, mas vemos que ele é repreendido pelo rei. O rei pergunta sobre o feixe de luz, dizendo que foi visível por todo o reino, e as pessoas começaram a pensar que era a vinda de Deus. Caim diz que teve que usar sua magia de nível imperador contra Aaron, mas o rei o lembra que ele não pode simplesmente usar uma magia tão devastadora. Eles acabam tendo uma cerimônia para Caim, onde Caim é promovido a Visconde, e ele recebe o domínio de Dorental. No entanto, após a cerimônia, Tetana revela que Dorental é um domínio problemático onde todos os nobres anteriores no comando falharam em controlar porque sua guilda de aventureiros tem muito poder. Telecha quer protestar com seu pai, mas Caim acha que ficará tudo bem e que será emocionante construir uma nova cidade. Eles acham que ele fará um ótimo trabalho, mas todos o lembram de não exagerar. Eles partem para Dorental, mas parece que Caim causou uma grande comoção, pois um guarda relata suas travessuras ao rei. Parece que Caim imediatamente se dirigiu à Guilda dos Aventureiros, onde os aventureiros tentaram dar-lhe as boas-vindas, mas ele facilmente os esmagou a todos. Depois disso, na taverna, ele vê alguns homens chutando a moça da limpeza. Então ele os expulsou também, mas o guarda acabou prendendo-o. O rei não consegue acreditar no que está ouvindo, mas o duque acha tudo divertido. O rei conta a Telestra e Silk tudo sobre Dorental, mas Seth aparece de repente, implorando por sua ajuda. Seth explica que foi expulso por sua esposa porque foi pego traindo, mas sua esposa aparece de repente. Ela presta seus respeitos a Caim, mas ela se pergunta o que ele pensa sobre as ações de Seth. Caim acha que ele está errado por trair, especialmente porque já tem uma esposa tão linda, e o demônio fica lisonjeado. Seth avisa Caim que as mulheres mudam depois de se casarem, mas Telestia e Silk o repreendem. O rei continua a receber o relatório sobre Caim e parece que ele até eliminou a Guilda das Trevas. O guarda diz ao rei que Caim foi ainda mais longe, dizendo que construiu uma muralha, e vemos que ele realmente construiu um castelo inteiro. Telecha pensa que é ainda maior que o palácio, imaginando como seu pai se sentiria, e eles lhe dizem que ele exagerou mais uma vez. Mas é aqui que este vídeo termina. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal, obrigado por assistir e vejo você na próxima vez.